Olá, estamos de volta para mais uma entrevista e hoje recebemos nada mais, nada menos do que a personalidade do ano de 2022, Arthur Vitek. Ele foi homenageado no último sábado pela sociedade civil, recebeu essa homenagem devido à sua longa trajetória e à sua contribuição, tanto histórica quanto cultural, para o município de Marechal Cândido Rondon. Seu Arthur, um prazer recebê-lo, o senhor sempre parceiro da gente, um grande colega aí de profissão, e agora com mais uma homenagem aí no currículo. Olá, Ana, muito obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em conceder essa entrevista, como também me sinto muito honrado pelo título que recebi no sábado aí de personalidade de 2022, e eu quero dedicar essa honraria não à minha pessoa, eu quero dedicar isso aos pioneiros, aos moradores de Marechal Cândido Rondon, que são artífices da história de Marechal Rondon. E eu me sinto muito honrado em poder contar a história, de levar a cultura para as nossas pessoas, para os nossos moradores, para a população do oeste do Paraná. Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito em considerar essa entrevista. Senhor Arthur, agora eu quero saber das particularidades. O senhor já sabia que seria homenageado? O senhor sabia que ia receber esse título ou foi surpresa lá no sábado? Uma super surpresa. Eu vou te contar como é que o pessoal preparou isso. Eu estou querendo saber tudo. A culpa é do Pedrinho da Difusora, né? Ele me fez o seguinte comunicado. Olha, o Prêmio Marechal Rondon vai homenagear o pessoal da Rádio Difusora pela longa existência da emissora no ar. E você, como um dos pioneiros da rádio, que ainda continua na comunicação da rádio, porque afinal de contas eu entrei em 1973, foi meu primeiro emprego na cidade de Marechal Rondon, não foi meu primeiro emprego no município, porque aos 14 anos eu já fui professor primário no distrito de Iguiporã. Então o Pedrinho me veio a notícia, me disse: Arthur, vai ter uma homenagem especial à Rádio Difusora, pelos anos e pela contribuição que a rádio já deu para a sociedade rondonense, para o empresariado, para as empresas. Então vai ter uma homenagem especial. Estou convidando todos os que foram, inclusive o Hélio Winter. Fiz o convite, mas ele é possível que ele não esteja presente. Tudo bem, eu digo, estou lá, vou estar com vocês lá nessa comemoração, nessa celebração aí, na homenagem à Rádio Difusora. Aí, dias depois, o Hélio me manda uma mensagem no Zap, diz: Arthur, eu gostaria que você me representasse, porque vai ter uma homenagem à Rádio Difusora. Vamos homenagear os dinossauros da rádio. Eu digo, bem, dinossauro também me incluo nessa, né? Aí tudo bem, eu fui para o evento com a clareza de estar representando o Hélio Winter no evento. Mas a cada pouco, no andar da carruagem, como é que foram anunciando os premiados por categoria, o pessoal, falta tantos, ainda falta tanto. A Claudete da Difusora falava cada pouco: Arthur, daqui a pouco chega a nossa vez, né? Pedrinho também, daqui a pouco chega a nossa vez. E foi. Anunciaram o funcionário padrão. Daí, de repente, começou a anunciar a personalidade do ano. Tudo bem, tá ali tranquilo, né? Aí o Regis fazendo a leitura do que é a personalidade da semana, tudo bem. E daí ele diz: e a personalidade do ano é... E nisso entra o Delcio Luiz anunciando o meu nome. Levei um choque, eu não sabia onde que eu estava, né? Eu falei: gente, eu estou flutuando, eu não sei o que está acontecendo. Então foi isso, para mim foi uma grande surpresa, uma coisa que aconteceu na hora, porque não imaginava, não tinha nem qualquer pressentimento de que isso podia acontecer. Que bacana. E aí depois só alegria, né, seu Arthur? Só alegria, não sei se eu ia chorar ou se eu dava risada. Eu na verdade não estava me encontrando. Eu fui para o palco, no local da cerimônia, mas eu fiquei meio estonteante, que não estava
com os pés no chão no momento lá, porque eu sim. jamais esperava essa homenagem. E eu tenho até muitas dúvidas hoje se eu mereço essa homenagem. Que é isso. Seu Harto, as pessoas hoje, né, especialmente os mais jovens, conhecem o Harto talvez pelo projeto que o senhor coordena, que é o Memória Rondonense, né, o portal Memória Rondonense. Mas o senhor tem uma trajetória bastante extensa, né, aqui no município, já teve muitas atividades. Eu vou citar alguma delas. O senhor já foi secretário da Câmara de Vereadores, já foi funcionário da Liga Rondonense de Esportes, já foi diretor do Departamento de Cultura da Prefeitura, foi um dos organizadores da primeira exposição de orquídeas do município, ocorrida durante a terceira Oktoberfest, também algo simbólico. Foi, né? A primeira a exposição de orquídeas, e tudo que nós temos de orquídeas aqui na região, do que aconteceu, o desenvolvimento da cultura, se deve àquela exposição, que foi uma ideia do Hélio Winter, que na época foi presidente da comissão organizadora da festa. Então, uma sementinha que foi plantada lá em 89, então, que a hoje, homenagem, né? é toda para ele, que teve a ideia de lançar essa primeira exposição que ele me pediu para organizar. Então, os méritos são quase 100% dele. E também tem uma atividade que o senhor exerceu aí por muitos anos, que a gente conhece muito bem, quem é mais próximo, né? O senhor foi assessor parlamentar do deputado Hélio Rusch por 28 anos, praticamente 28 anos, né? Fazendo essa travessia aí, o trânsito, toda semana no trânsito, Marechal, Curitiba, Marechal. Foi uma longa história, né, seu Harto? E aí depois o senhor voltou há poucos anos para Marechal e agora está especialmente dedicado nesse projeto, nessa coisa que o senhor gosta tanto, né, que é a história, a cultura e tudo isso que representa a memória rondonense. Ok, eu tenho duas grandes satisfações, que é ser o coordenador desse projeto Memória Rondonense e de voltar está mais integrado à Rádio Difusora do Paraná, onde eu comecei em 1973, carteira ainda assinada pelo senhor Arlindo Alberto Lamp, e continuo participando das atividades da Rádio Difusora. Me sinto muito feliz, tenho a Rádio Difusora no coração, tal qual como pertencendo a um pedaço da minha família. A rádio é tudo para mim. Eu ia inclusive chegar nesse capítulo da rádio, né? Porque realmente o senhor está há mais de 30 anos, todos os domingos no ar, seu Harto, é isso? Eu comecei com a música alemã, comecei em 1989, com a missão que o Hélio Vinha também encarregou, diz, ou você dá um jeito nesse programa, ou eu acabo com ele, né? E parece que deu certo, porque já passam-se 30 anos e eu estou lá ainda com uma boa audiência, recebo muitos contatos, inclusive até fora do Brasil, de pessoas que me ouvem nas tardes de domingo. E o senhor também tem tido uma participação aí naquele quadro, a personalidade da semana, né? Até estávamos falando há pouco, o senhor assumiu o quadro ou está lá assim, de vez em quando é o Harto, de vez em quando outra pessoa, mas eu vejo que o senhor está bem... quase toda semana está lá comandando, né? Fazendo as entrevistas. Praticamente estou 100% com o quadro, né? Mas tem outra pessoa que ainda é a responsável, né? Mas vou tocando enquanto que for possível. Gosto de fazer isso, gosto de conversar com as pessoas, né? E me sinto muito bem em fazer o quadro da personalidade da semana. Não podemos deixar de falar também, seu Harto foi aí por 25 anos um colaborador do Jornal Presente, né? Um colunista. Até hoje, agora nós desde julho deste ano não temos mais o jornal impresso, mas não lembro de né? Encontrava alguém aqui e ali sempre falando, poxa, mas e a coluna do Harto? E a coluna do Harto? Toda sexta-feira o pessoal esperava, ansioso, porque sempre tinha um conteúdo diferenciado, né, seu Harto? Era trabalhoso, mas quando estava pronto, dava gosto de ler. É verdade, é que nem você, o artista, produzir uma pintura, né? Depois que ela está... Dá muito trabalho, mas depois que está pronta, o artista se sente satisfeito. Eu sempre tive essa satisfação a cada coluna que eu deixava pronta para o presente, e para mim era uma alegria. E me sinto muito feliz, carrego isso com uma grande alegria, uma satisfação interna muito grande, ter contribuído por 25 anos
Foram mais de 1.200 colunas escritas. Então, é uma recompensa que está lá dentro, a gente não tem como explicar, porque certos sentimentos são inexplicáveis, né? Porque são tão fortes dentro de você que essa fortaleza você não consegue transmitir a ninguém. Somente sente, né? É uma essência interna que você tem. E nessa trajetória tudo, a gente sabe da sua ligação com a comunicação, né? O seu como é que é? Meu xodó. Tem um dedinho no rádio, já teve as suas participações. É meu xodó. No impresso, agora também tem o seu portal aí, querendo ou não, a informação. Mas o senhor sempre foi um apaixonado pela história, né, pela geografia. O senhor dedicou tantos anos da sua vida aí a pesquisas e tudo mais. E o senhor transformou esse hobby, digamos assim, no dia a dia, né? Trouxe isso para o dia a dia. Não dá para dizer uma profissão, não sei se dá para dizer. Não, acho que não, uma paixão. Uma paixão, né? E agora está aí com esse projeto. Já são 7 anos, seu Raio. 7 anos. 7 anos com o projeto do Memória Rondonense. Em setembro completou 7 anos. E começou pequenininho e tomou dimensões. O senhor imaginava que o site chegaria nesse patamar que ele chegou hoje de reconhecimento? Não, nunca imaginei, nem tive essa ideia. A coisa foi desenrolando naturalmente, as coisas foram vindo. Grande participação da comunidade, que vinha, que era a história da minha família, aconteceu isso. Aí eu tive que me aprumando, como diz o outro. A coisa foi ganhando corpo. Foi ganhando corpo, foi ganhando espaço, foi se tornando gigante. E hoje eu tenho que reconhecer que a gente está fazendo algo formidável para as atuais gerações e para as próximas gerações. E eu acho que a população de Marechal Rondon pode se orgulhar do projeto Memória Rondonense. Não tem outro projeto idêntico no país. E nós temos uma coisa de super importância, que eu acho assim elementar para a história de Marechal Rondon, são os arquivos dos noticiários da Rádio Difusora. Tem um arquivo do primeiro quadro de notícias que foi apresentado em 16 de novembro de 1966. Uma outra coisa falha até 2022, mas é tão insignificante no grande contexto, no grande universo de informações históricas que contém esses arquivos dos noticiários da Rádio Difusora, que é uma coisa excepcional. Então, Marechal Rondon pode se orgulhar tanto eu acho que de toda a imprensa de Marechal Cândido Rondon, a população pode carregar um orgulho muito grande. E também pode se orgulhar muito do projeto Memória Rondonense, porque não pertence ao Arta, não pertence a quem está na equipe, mas ele é para a cidade de Marechal Cândido Rondon. Foi esse ineditismo do projeto que transformou ele nisso que ele é hoje, um gigante? Ele sim, porque ele é vanguarda, não tem similaridade no país. Porque antes de nós montar o site, a gente procurou. Você tem que achar um elemento em que você se apoia para fazer um projeto. Você tem que procurar alguma coisa, que nem você fazer uma pesquisa, um trabalho. Você tem que ir atrás de uma fonte, de uma pesquisa para ter um embasamento. Embasamento, corporalidade ao projeto, né? E, de certa forma, também de ter elementos que provam aquilo que você está escrevendo, aquilo que você faz. Então, acho que nós estamos preenchendo esse espaço muito bem. Agora, seu Harto, a rotina aí todo dia a gente, né, quem acompanha o site, todo dia tem uma foto, alguma coisa, às vezes são vários, né? Tem dias que tem vários fatos históricos que estão lá retratados no site, compartilhados na rede social do portal. Isso também não é um trabalho fácil, né? É detalhado, é demorado. Como é que o senhor faz para dar conta de tudo isso? Porque deve ter muita gente que pede, outras que enviam. E como fazer essa seleção, como dar conta de tudo? Veja, na situação está hoje o seguinte: eu acordo geralmente entre 3h30 e 4 horas da manhã. Aí eu começo a organizar a minha agenda, aí vejo o que veio de mensagens, aí eu faço a revisão
do histórico do dia, ver se tem erros, tem correções, aí eu começo a selecionar dentro daquela ordem de tópicos, eu seleciono uma para colocar na página do projeto no Facebook, né? Mas lá eu sempre coloco que as pessoas deveriam olhar o site, a página no site, porque é ali que está o grande conteúdo, não é o conteúdo que está no Facebook. Aquilo é apenas um detalhe do que temos naquele dia, né? Porque o grande complexo do projeto Memória Rondonense é o portal, onde que está, se carrega, se insere toda a pesquisa, o resultado da pesquisa, o trabalho que a gente faz, ele está ali. E o senhor é, claro, o grande coordenador, é a linha de frente, mas o senhor conta com colaboradores? Como é que é isso? Ou os grandes colaboradores mesmo são as pessoas da comunidade que enviam fotos, né? Enfim, como é que é tudo isso? Eu posso dividir assim as colaborações em duas categorias. As pessoas que colaboram comigo ostensivamente, né? Que envia-me, dão sugestões, ó, faz isso, faz aquilo. E as outras que colaboram esporadicamente, que geralmente eles ligam, contatam, para ver algum fato publicado em relação à família. Então, a gente tem essas duas categorias. Mas todas as sugestões que vêm das duas categorias, para mim, são super importantes e têm o mesmo peso. Seu Harton, o senhor deve ter hoje, né, o projeto que o senhor coordena deve ter hoje muitas fotografias, um acervo gigantesco. Como que é isso? Começou com quantas fotos e tem hoje quantas? Para dizer com quantas fotos começou, eu não posso dizer, mas eu posso dizer aproximadamente o acervo em números de imagens que nós temos, porque nós não ficamos com fotografia física, nós ficamos só com fotografia, imagem digital, vamos dizer, falando num linguajar moderno, né? Só ficamos com a imagem digitalizada. Eu creio hoje, Ana, entre o que já está no site e o que ainda a gente tem separado, em acervo separado, deve ter de 10 mil a 12 mil imagens. Porque hoje também a gente está indo um pouco além de Marechal Rondon, a gente está incluindo certas coisas de Toledo, da região do oeste do Paraná e até de Curitiba, desde que esse fato histórico tenha pertinência ou se liga de alguma forma a Marechal Rondon. Né? Então a gente faz esse trabalho. Eu tenho colegas do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná que me ajudam, que me enviam fotos. O próprio Instituto tem um arquivo muito grande de fotos de forma digital, que eu posso me socorrer na necessidade que eu tenho para determinado tópico agregar uma imagem, né? E a imagem é super, super importante porque eu posso escrever uma página, uma lauda ou várias laudas, mas ela nunca vai ter a força, né, de uma imagem. A imagem é múltipla quando você faz a avaliação dela, né? Ela tem um poder de transmissão de informações que você jamais é capaz de descrever. Que você olhar uma imagem e a outra pessoa olhar a imagem são ideias diferentes, né? E eu escrevendo, a imagem fica mais... A redação te dirige para um entendimento único da imagem, né? Então, a imagem é de múltipla importância. Em tempos de redes sociais as visualizações elas são um termômetro, né, de que a coisa está indo bem. A gente sabe que o portal, enfim, as redes sociais da Memória Rondonense, elas têm muitas visualizações. O senhor, quando o senhor lançou esse projeto, o senhor acompanhava isso? Era pouco e agora, hoje deve estar o que? Em média, aqui eu tenho 500 mil de visualizações por ano, é isso aí ou já está muito mais? Ou o senhor não se liga muito? Não, eu não me ligo muito a isso, né? Eu quero que a coisa aconteça naturalmente, né? Então eu não me ligo muito quanto a isso, né? Eu fico mais preocupado com a produção, é produzir material, né? Mas quanto às visualizações, para mim é muito secundário, não tenho essa primariedade de ficar olhando quanto que tem hoje de visualizações,
Aliás, eu fiz isso ou pedi ajuda para ver 1, 2, talvez 3 vezes por ano, mas jamais... Não é os números que interessam, não, né, para mim não é. Isso tem que acontecer naturalmente, as pessoas têm que ir... Eu não quero mover a Ana, dizer, Ana, você tem que estar todo dia olhando, não. Ela tem que ter, por iniciativa dela, de ir lá visitar o site. Seu Harto, quando o senhor começou o projeto, era algo sozinho, vamos dizer assim. Sim. Hoje o senhor conta com a parceria, alguns apoios financeiros de empresa, alguma coisa assim, porque o senhor também chegou até a fazer viagens para realizar pesquisas, né? Isso também tem um custo e tudo mais. Então, o projeto ele conta com alguns apoios. Como é que é isso? Não, eu acho que o projeto, a Memória Rondonense, só prosperou pelo apoio financeiro que recebeu. Porque eu, sozinho e de meus familiares, a gente não teria como tocar sozinho financeiramente esse projeto. O projeto eu devo aos apoiadores financeiros. E eu sou muito agradecido porque o patamar que hoje tem o projeto Memória Rondonense é graças ao apoio recebido dessas empresas e continuam contribuindo para que esse projeto vá adiante. Sem eles, a gente não vai conseguir. Na atual situação, no alto quadro, no atual cenário que se encontra o projeto Memória Rondonense, não tem como dar continuidade se não tiver apoio financeiro, né? Ele tem os seus custos, correntes todo mês, e que a gente precisa. Por exemplo, eu, para pedir alguém para me fazer alguma pesquisa em Curitiba, é melhor eu pagar alguém de lá do que eu sair daqui para lá fazer a pesquisa. Mas ele não vai me fazer de graça. Me faz de graça o Instituto Histórico e Geográfico. Tem bibliotecário e tudo para esse trabalho. Mas se eu tiver que fazer uma pesquisa em outro órgão, por exemplo, a Biblioteca Pública do Paraná, eu tenho que pagar uma pessoa. E eu acho que o justo que ela receba, porque ela está fazendo trabalho. Claro, eu tenho alguns que fazem amor à camisa, em querer contribuir com o projeto, mas nem todos. E nem todos também se dispõem a fazer esse trabalho de ir lá na biblioteca, ou seja, no Museu Paranaense, ou outro museu, de ir lá e buscar o material que eu preciso. Então, um ou outro eu tenho que passar, vamos dizer, na nossa linguagem, eu tenho que passar uma grana para ele, né? E nada mais justo. Seu Harto, tem alguma novidade prevista, algo assim que o senhor pode dividir com a gente, ou não tem nada de novo, alguma ideia nova que venha se somar nesse projeto aí que já é um sucesso? Veja o seguinte, eu penso nisso todo dia. Até agora não recebi inspiração para fazer coisa a mais, mas a gente está em constante movimento nisso, sempre pensando como melhorar mais, né? E eu acho que a gente está num momento muito bom, né? Por enquanto, a nossa ideia é construir um novo site, mais dinâmico, mais apropriado. Porque, veja, você sair do ponto zero, você não encontrar nenhum site que trabalhava ou trabalha na forma que nós estamos trabalhando, nós levamos 6 meses para começar. Porque a gente tinha começado do ponto zero, né? E, no fundo, se você olhar o site como ele é hoje, a gente acertou. Sem qualquer experiência, sem qualquer fonte de referência, e conseguimos construir alguma coisa, né? E hoje a gente vê, eu, como modesto, tenho que dizer que o site não está de acordo 100% com o que nós pensamos, mas uns 80% ele tá legal. Tá tudo certo. Seu Harto, o senhor já teve participações em livros, né? O senhor também sempre muito ligado à questão da cultura germânica, né? Tanto que o senhor teve uma contribuição aí na obra dos 180 anos da imigração alemã no Paraná. Tem alguma outra novidade, tem algum outro projeto nesse sentido, de alguma participação em obra que o senhor possa contar para a gente? Ou por enquanto, os esforços aí, a dedicação está só para o projeto? Depois disso, cooperei com mais 2 obras que já estão prontas. Trabalhei com ele mesmo, com o próprio artista, que é o Esmanhoto, em Curitiba. Escrevemos sobre a obra
artística dele, né? Infelizmente, num acidente que ocorreu depois que a gente já lançou o livro, ele perdeu a vida, tá? Estava com a sua moto, né? E abriu o sinal, né? E ele foi, um ônibus veio e colheu ele. Foi morte instantânea. Ali perdemos esse livro que eu fiz. E com outro amigo fizemos sobre os fósseis do Araripe no Ceará, né? Um trabalho bonito que foi feito. E agora, mais recentemente, ainda vamos ver se conseguimos dinheiro pela Lei Rouanet, é um trabalho sobre os fósseis, sobre os sáurios milenares que ocorreram, que existiram na região de Cruzeiro do Oeste. É um livro que está aí aguardando o patrocínio, que a gente também teve uma pequena colaboração, fiz novamente, como tanto fiz nesse livro do Araripe, como nesse aqui, eu fiz a consultoria cultural. Então, esse trabalho, tanto é esse aqui, eu acho que eu vou parar por aí, na questão de livros. Seu Hardo, eu queria saber aonde o senhor encontra tanta motivação e inspiração, porque o senhor está, só a gente conversando aqui, é tanta atividade, né? Um pouquinho na rádio, um pouquinho no projeto, um pouquinho nisso, sem falar nas pesquisas, obviamente, que elas, demandam tempo, né? Uma dedicação e tudo, aí você muita vai pesquisar leitura, estudos, enfim. Da onde o Harto busca tanta inspiração? Porque o senhor não para, né? O senhor tem isso a vida toda e está aí, passou um pouquinho, acho que já dos 70, e a motivação, essa vontade, esse brilho no olho continua o mesmo. Como é que é isso? Da onde vem essa inspiração? Nem eu não sei. Nem eu não sei, né? Eu me sinto às vezes cansado, né? Mas a cabeça está muito jovem ainda, né? Então eu acho que a minha mente supera a fraqueza do meu corpo, né? Então eu vou tocando enquanto que é possível, né? Mas eu me sinto muito motivado em fazer as coisas, porque além disso, desse trabalho, eu ajudo em casa. Se às vezes as pessoas podem me encontrar, estou lá passando vassoura no jardim, estou lavando calçada, estou fazendo isso, estou fazendo corte de grão, tudo isso. Gosto muito da jardinagem. Então, tudo isso aí quebra um pouco a rotina da pesquisa e você vai te desestressando. Isso vai te renovando as forças. Eu acho que é isso. E o senhor... Talvez Deus está me mandando um pouco de força lá. E o senhor, falando agora desse contato com a natureza, a jardinagem e tudo mais, o senhor é um grande apaixonado aí das orquídeas, um colecionador. Até comentávamos há pouco, né? Fizemos alguns anos atrás uma matéria, né, com o senhor, e o senhor recebeu nossa equipe lá, fotografamos as espécies, e são muitas. E foi uma entrevista, uma reportagem que ela teve muitos acessos, pessoas de todo o Brasil comentando. Vocês me colocaram numa fria, porque o que veio de mensagens para mim, nas primeiras semanas lá, aliás, os primeiros dias eu não conseguia nem responder todo mundo, mas vamos lá. É uma terapia para o senhor, cuidar, ter esse contato com a natureza? O que as orquídeas transmitem para o senhor, que o senhor tem todo esse cuidado, essa vontade de colecionar, assim, é uma coisa que acho que só quem é um colecionador que sente, né? O que isso representa para o senhor? Veja o seguinte, a jardinagem, o amor pelas plantas, a floricultura, e o amor à flora, né? Está dentro da família de tios, da minha afinada avó paterna, do meu bisavô paterno, e também do trisavô paterno, que era imigrante suíço, né? E eles tinham muito amor pelas flores, né? Muito, muito forte. A minha avó materna foi assim uma excepcional jardineira, vamos dizer assim, cultivava, adorava plantas, e ela tinha um jardim muito lindo aqui no Paraná. Eu fazia trocas com o pessoal da cidade de Toledo, com outras senhoras que também tinham grande paixão pelas flores. Eu tenho um tio que criou o maior parque florestal eu digo de árvores,
do mundo inteiro, que se chama Parque Vitec, em Novo Cabrais, no Rio Grande do Sul. Então já está dentro da família esse amor pelas plantas, né? E eu tenho que confessar, eu tenho uma grande paixão pelas plantas, né? Não só pelas orquídeas, mas de modo geral para todas as plantas, um carinho muito especial. Assim como também pela fauna, um grande amor, tenho paixão, vamos dizer, vamos definir em uma única palavra, paixão, a predileção pela flora e pela fauna. Sr. Hart, o senhor é sempre muito dedicado, quem lhe conhece sabe que o senhor é cuidadoso, gosta de tudo certinho, tudo redondinho. Sofro por isso. Mas eu ia chegar nesse ponto. Isso é bom, ser muito detalhista, ou em algum momento isso lhe atrapalha no andar da carruagem, digamos assim? Veja, na história, quando trabalho na história, eu tenho que ser detalhista, né? Eu tenho que cuidar com os detalhes do fato histórico, né? Então, ele mexe com a gente, né? Que buscar a perfeição nas nossas vidas é algo muito difícil, né? Aliás, eu tenho um mal, eu quero ser muito perfeito, né? E muita gente já me aconselhou não ser assim, mas é difícil, está dentro da gente e eu procuro o máximo de fazer tudo com qualidade. Seu Hart, o senhor recebeu aí no sábado esse reconhecimento, né? Em 2019 o senhor também foi agraciado com o título de cidadão honorário. São reconhecimentos que vêm. Qual que é o sentimento que fica disso? Né? É um reconhecimento, sinal, se o senhor está sendo reconhecido é por algum motivo, mas qual que é o sentimento que o senhor tem diante disso? Ana, eu não sei nem te explicar que sentimento. É um sentimento de gratidão, de reconhecimento, mas eu acho que atrás disso tem mais coisas que às vezes eu não consigo nem entender qual é o sentimento que eu tenho, né? Então, eu sempre penso que é uma gratidão, mas que eu sempre retribuo a todas as pessoas que me ajudaram nessa minha jornada de vida. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado esse dom de fazer alguma coisa pela coletividade. E tem coisas que a gente não consegue explicar porque está lá dentro, é um sentimento tão sutil, né? Chega a ponto de ser uma filigrana, de tão imperceptível quase, que é tão pouco tátil de você assimilar isso, de explicar isso que você sente, né? É isso que eu sinto hoje, simplesmente uma imensa gratidão por tudo. Seu Arthur, o senhor está aí, né, a gente acabou de falar e passou já um pouquinho dos 70 e está acelerado. O senhor não pensa em parar, em reduzir o ritmo? Tem muita gente que nessa idade começa a pensar, poxa, já contribuí, já fiz, já aconteci, agora eu quero dar uma freada, dar uma parada, ou sei lá, viajar, curtir mais a família, enfim. O senhor não pensa em desacelerar um pouquinho? Eu acho que eu vou me dar mal se eu fizer isso, né? Porque eu tenho uma vida inteira acostumada assim, dessa hiperatividade, né? De sempre trabalhar. E o dia que eu colocar o pé no freio, eu acho que a coisa não vai dar certo. Eu vou ficar mal, eu preciso continuar nesse ritmo. O que pode acontecer é mudar o sentido do ritmo, mas a atividade tem que permanecer, senão não vai dar certo. Eu penso assim, né? Pode ser que não seja, mas quero ter esse cuidado para não acontecer isso comigo, de que eu venha parar, de colocar o freio, de acionar a frenagem e que depois com isso saio prejudicado. Então eu tenho esse cuidado. Enquanto eu tiver força, eu acho que eu vou me movimentar dessa forma nessa roda. Legal. Seu Arthur, tá uma delícia esse bate-papo, aí falamos de tudo. Nossa, como é bom recebê-lo aqui, sempre muito prazeroso conversar com o senhor, trocar ideias, foi muito, muito bacana. Agradeço demais que o senhor tenha tirado um tempinho aí na sua agenda e tenha vindo nos visitar para a gente poder fazer esse bate-papo. Ana, eu tenho que dizer muito obrigado pelo convite. Me sinto super feliz de chegar nessa casa.
na casa que começou lá na 7 de setembro, que eu comecei a conviver com o presidente, com colegas super legais. Passou muita gente por mim nessas décadas aí do Jornal Apresenta. Você é uma dessas pessoas. Conheci o Sandro há pouco tempo, que não está fazendo a Operação do São. Pessoas formidáveis, tenho por vocês um grande carinho. Quero agradecer, eu fico muito feliz em vocês me receberem, me convidarem e de ouvir as minhas palavras nessa participação. Muito obrigado, Ana. De coração. Podemos dizer que a recíproca é verdadeira, seu Harto. Tenho toda a certeza. Gente, nós recebemos hoje a personalidade do ano de 2022, seu Harto Vitek, um grande parceiro, um amigo querido. E para quem ainda não visitou o grande projeto que ele coordena, que é o Memória Rondonense, vão lá e acessem memoriarondonense.com.br ou então vão ao Facebook e procurem lá, Memória Rondonense Perfil. É isso, né, seu Harto? E também a fanpage. Isso, que legal. E aí vocês vão conhecer um pouquinho mais disso tudo que nós falamos hoje. Seu Harto é uma grande figura, um grande contribuidor da história do município, da cultura e da história, e é sempre um prazer ter pessoas assim para a gente poder ter esse bate-papo. Vamos ficando por aqui, até a próxima. O presente, você bem informado.